Olá, vivam, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Instagram da Papaléguas. Estamos aqui para mais uma conversa de sofá. Hoje com o Ricardo Santos, da revista Volta ao Mundo. Vamos ter aqui mais uma hora, sensivelmente, de conversa com um representante daquela que é, ainda hoje, a resistente do panorama editorial de revistas de viagens em Portugal e, sem dúvida nenhuma, um marco para todos os viajantes em Portugal que leem há mais diria eu, há quase 30 anos, ainda não são 30 anos, mas há mais de 20 anos que leem a revista Volta ao Mundo e que a usam como forma de inspirar. Eu vou convidar o Ricardo para entrar em direto e ele já está aqui a pedir para aderir. Vamos ver se eu consigo pôr em direto. Adicionar. Olá, olá, Ricardo. Não sei se já estás desse lado. Sei que. Ora viva! Estás no meio da natureza. Estou no jardim. Boa tarde, Arthur. Estou aqui no jardim. Pá, o tempo de desconfinamento não foi assim tão difícil, uma vez que tenho este espaço cá fora. Por isso aproveitei para vir cá conversar convosco, não no sofá, mas aqui na mesa do piquenique. Opa, mas é ótimo, é ótimo. Olha, eu ao desconfinamento, pá, vou brindar com um Porto e quero agradecer-te a tua presença. Eu ia começar a fazer as apresentações, mas eu suponho que me ouves bem e que lá em Muito casa bem. toda a gente me ouve bem. E venho pedir-te, vou-te lançar o desafio para te apresentares tu. Olha, eu não tenho vinho, tenho aqui água, Pronto, certo. mas vou-te explicar porquê. Também não me importava nada de ter vinho, mas esta semana estamos no fecho da edição de junho da Volta ao Mundo, e então, como estamos todos a trabalhar em teletrabalho, estou a trabalhar em casa, estou à espera de mais umas horinhas depois do live que vou ter logo no Instagram da Volta ao Mundo com a Ana Bacalhau. Aí depois vou-me dedicar a um belo copo de vinho ou uma cerveja fresquinha. Muito bem, muito bem, muito bem. Faz sempre parte, faz sempre parte. Bem, tu explicaste tudo muito bem. A Volta ao Mundo está, de facto, há 25 anos nas bancas, nasceu em 94. Eu tenho uma ligação com a Volta ao Mundo, assim, mais como editor há 5 anos, mas já colaboro com a revista há cerca de 12. Antes disso estive na grande reportagem e no Jornal Independente, e colaborei com vários sítios. As viagens sempre fizeram parte um bocadinho da minha vida, mesmo antes de seguir este caminho do dito jornalismo de viagens. Como eu tenho família espalhada em vários continentes, desde miúdo também me habituei muito a viajar para ir ter com eles. E depois acabou por surgir, muito sinceramente, por acaso, não é? Eu estava na grande reportagem e a Volta ao Mundo precisou de enviar alguém, e estávamos todos no mesmo grupo editorial na altura, e a Volta ao Mundo precisou de enviar alguém para uma reportagem ao Lake District, em Inglaterra, no norte de Inglaterra, um Sim, sítio espetacular, brutal. muito bonito, muito bonito, muito bonito. Aquela imagem mesmo bucólica, não é? Do Exatamente. countryside inglês. E foi a minha primeira viagem, isto deve ter sido, para a Volta ao Mundo, isto deve ter sido em 2003, 2004, por aí, 2005, entre 2003 e 2005, de certeza. Pronto, e depois comecei como freelancer a colaborar e aos poucos fui ganhando também este hábito de escrever sobre viagens, até que larguei aquele jornalismo dito mais sério. Não estou a dizer que o que nós fazemos não é, né? Nem no jornalismo nem na tua atividade. Eu acho que o nosso meio e o nosso setor é muito sério, e só assim é que se pode explicar que, por exemplo, a Papaléguas chega aos 20 anos, sendo uma agência de turismo de aventura, de viagens de aventura, que toda a gente reconhece, que toda a gente uma ou outra vez já se cruzou, com certeza, e muita gente muitas vezes mais, os Sim. vossos clientes habituais, mas tanto a Papaléguas como a Volta ao Mundo vivem também disso, destes anos. Tivemos que ser muito sérios para podermos continuar onde estamos agora. É verdade. Tocaste num ponto, e quero agradecer-te desde já esta tua amabilidade. Mas Ora é tocaste essa, num ponto. obrigado pelo convite.
tocaste num ponto que foi o jornalismo de viagens. O que é que distingue um jornalista, agora vou usar uma coisa que se calhar não soa bem, dito tradicional, Certo. um jornalismo de viagens? O que é que um jornalista de viagens tem que ter que um jornalista de não viagens não precisa ter? Olha, para já tem que ter uma capacidade de observação ainda mais aguçada do que o jornalista dito tradicional. E depois, no campo das viagens, ainda temos aqui, temos que fazer aqui também uma separação, que é quem trabalha, e nós em Portugal temos muito bons exemplos de quem trabalha o trade, o turismo como negócio, e estou a pensar, por exemplo, nos camaradas do Publituris, que fazem um trabalho excepcional, uma série notável, com equipas sempre em todo o lado, estão sempre em cima da notícia e que funcionam também para nós Volta ao Mundo, muitas vezes como fonte e como apoio quando conseguimos acompanhar alguma da atualidade, como uma revista mensal, as exigências da atualidade são completamente diferentes. E depois tens o outro lado do jornalista de viagens, que se calhar não vai a tantas conferências de imprensa, nem acompanha tantos relatórios e contas das companhias aéreas ou dos hotéis ou inaugurações, mas que faz estas viagens que nós fazemos para a Volta ao Mundo, em que está uma semana, eu ia dizer uma semana, 2 semanas, já foi o tempo das 2 semanas de reportagem, já não passo 2 semanas de reportagem há muito tempo, mas pelo menos uma semana de reportagem, que é aquilo que nós normalmente fazemos em destinos mais longínquos, e é preciso ter essa capacidade de observação. Tens que dar atualidade, mas acima de tudo tens que vender um sonho. E acho que aí estamos os dois de acordo, porque tanto vocês como nós vendemos sonhos. É verdade, somos vendedores de sonhos e estamos aqui para inspirar. O que é curioso, nós no nosso panorama editorial português, e não falo a língua portuguesa porque no Brasil há outros exemplos, mas em Portugal a Volta ao Mundo é mais ou menos como a aldeia gaulesa, não é? Que resiste ainda e sempre ao invasor. Vocês sentem-se sozinhos? Ou melhor, achavas que era útil haver mais publicações desta zona, desta área? Há o Fugas no Público, mas tem um caráter diferente, portanto é semanal. Fugas também fez 20 anos. Fez 20 anos esta semana, o Fugas também, sim. Com gente excepcional que viaja e que escreve muito bem sobre viagens, também é um prazer que ainda esteja no mercado e ainda bem que está. Respondendo à tua pergunta, eu gostava que houvesse mais, sim, gostava muito que houvesse mais, porque a concorrência é sempre boa, a concorrência faz-nos crescer. Eu lembro-me quando eu comecei a colaborar de uma forma mais assídua com a Volta ao Mundo e a Rotas e Destinos estavam ali em termos de vendas em banca, a Rota estava a recuperar cada vez mais em relação à Volta ao Mundo e já estavam ela por ela, com públicos muito diferentes, e isso também acabou por ser muito interessante. A Volta ao Mundo se calhar tinha um público mais da viagem de sonho, nessa altura, estou a falar de 2005 a 2010, provavelmente, tinha um público mais de sonho, e a Rotas e Destinos sempre foi uma revista mais prática, mais de informação, de preços, às vezes até de algumas viagens mais baratas, e que permitiram que muita gente também começasse a viajar. Não podia ser só o sonho. Com o desaparecimento da Rotas e Destinos, infelizmente, o que é que aconteceu? Nós acabámos por ficar praticamente sozinhos no mercado. E aí houve na altura uma ligeira adaptação à realidade, que foi quem estava à frente da revista na altura. Eu assistia a isso como freelancer numa primeira fase e depois como editor. O que eu assisti foi, não vamos deixar cair este público que, por exemplo, a Rotas e Destinos tinha criado. E então vamos juntar na Volta ao Mundo não só o fator do sonho, da viagem impossível, aquela coisa aspiracional, mas vamos juntar-lhe aqui também serviço. Vamos ter destinos mais próximos, os city breaks, algumas viagens em Portugal, mesmo aquele turismo que muitas vezes não entrava na Volta ao Mundo. Estou a pensar nos resorts tudo incluído, por exemplo, que há pessoas que têm ali alguma urticária quando se fala nisso. Mas não se pode ter urticária quando se fala nisso. Claro, porque eu posso garantir, como viajante, gosto de viajar com mochila às costas, gosto de expedições, gosto de tudo e mais alguma coisa. Mas olha, Arthur, uma semana deitadinho na praia, com uma pulseirinha e um coquetel na mão, às vezes sabe muito bem. Às vezes sabe muito bem.
É verdade. Não, eu ia perguntar-te isso porque, do ponto de vista aspiracional, a ideia das viagens de sonho, aquelas fotos que nos fazem sonhar, tudo isso acaba por ser a comunicação social de viagens, neste caso em Portugal, enquanto revista, vocês acabam por ser o soldadinho de papel resistente, não é? E as pessoas muitas vezes não têm noção das dificuldades que se escondem por trás desse sonho. Faz lembrar o palhaço feliz que está sempre a rir, mas que não sabe o que é que está por trás. Neste momento, com o que é que vocês se debatem para continuarem a inspirar? Qual é o problema por trás no meio disto tudo? Bom, as fronteiras fechadas, obviamente, são o maior problema. A falta de, o cancelamento de uma série de campanhas publicitárias, comerciais que a revista tinha em curso, com vários parceiros. O facto de nós sermos uma equipa pequena e conseguirmos ter a revista em papel todos os meses, o site e as redes sociais todos os dias e um programa semanal de televisão na RTP. Não é fácil, porque neste momento nós não podemos sair da redação para ir fazer nada. Então tivemos que nos reinventar. Basicamente tivemos que nos reinventar de uma forma... volto aqui à questão do respeito e da seriedade, porque isso para mim é um ponto de honra enquanto editor da Volta ao Mundo, e o diretor Pedro Lucas pensa exatamente da mesma forma, e toda a equipa, que é, há que haver um respeito pelo leitor, irmos para a banca, mas irmos para a banca com conteúdos. Apesar de não podermos viajar, tivemos que fazer aqui o twist e dar outras coisas. E acho que temos conseguido fazer isso. Fala-me um bocadinho da última edição, porque a capa é absolutamente brilhante. Brilhante, obrigado. Brutal. E depois, os artigos das Viagens Impossíveis fantástico, fantástico. Olha, é uma peça de... Eu quase me atrevo a dizer literatura, mas pronto, é uma peça... É verdade, eu sinto exatamente o mesmo quando li o texto. O texto é do Paulo Barriga, que é um grande jornalista português, que a maior parte das pessoas se calhar não conhece, mas ele já escreveu praticamente para todas as publicações em Portugal e jornais, e nunca tinha escrito para a Volta ao Mundo. É um amigo meu de longa data também, e isso ajudou quando ele me passou a ideia das Viagens Impossíveis que tu falaste. As Viagens Impossíveis são a capa de maio, e então o Paulo pensou em fazer um roteiro, obviamente em casa, porque ninguém pode sair, um roteiro pelos países e territórios que mudaram de nome, que já não existem, ou seja, que nós já não vamos poder visitar. Tens o Biafra, tens Nova Granada, tens os Sandwich, que hoje são o Havaí, não é? Já há algum tempo no Havaí. Tens a Cochinchina, tens o Império Macedónio, há um bocadinho de tudo, E é um trabalho, e obrigado por esse elogio da capa e do trabalho, é um trabalho brilhante do nosso diretor de arte, do Rui Leitão, que fez uma pesquisa de imagens brutal e construiu aquilo num ambiente assim muito histórico e de descobertas e de conquistas e de exploradores, e conseguiu dar-nos aquele ato de brilhantismo que faltava, sabes? Porque o texto é muito bom, está muito bem encadeado, é uma história, como se fosse uma história muito gira, porque acaba de ficar tudo encadeado, e foi essa a nossa bandeira para esta edição de maio. Mas depois também juntámos, uma vez que as pessoas estão em casa, veem mais televisão, escolhemos 9 séries de televisão míticas dos últimos anos, e onde é que as pessoas podem visitar os cenários destas séries de televisão. Desde a Guerra dos Tronos, ao Narcos, ao Suits, ao próprio Seinfeld, enfim, fomos descobrir os sítios onde as pessoas podem encontrar algum destes locais míticos. E a outra peça grande desta edição de maio foi 12 receitas de culinária do mundo, gastronomia do mundo. Eu vi. Opa, para fazeres em casa, eu acho que é uma cena porreira. Eu já fiz também algumas. E aquilo, de facto, olha, viajas, acabas por viajar. Esse é um tema, e agora eu vou só agarrar na capa. Certo. A capa, pronto, isto é não sei se a figura será pleonasmo porque é gráfica e ao mesmo tempo não é só verbal. Mas a capa, apela a uma volta ao mundo, apela a uma... só mesmo que alguém caísse para paraquedas a vista a capa, é notável. E a parte da multidisciplinaridade da viagem, portanto, a parte, neste caso culinária que tu falas, é importantíssima, é importantíssima. E eu queria te fazer uma pergunta e não sei se te vou surpreender ou não, mas há aqui uma pergunta que nos põe, o Agostinho que nos põe, como é que tu vês
neste Um abraço para ele, mais um abraço para ele. Como é que tu vês a continuidade das publicações em Portugal? Isto é a minha primeira pergunta que faço voz da pergunta do Agostinho. Certo. Vejo muito complicado. Nós hoje está a circular a informação do apoio do Estado aos grupos de comunicação, aos diversos grupos de comunicação e os valores atribuídos e tal. À partida aquilo parece muito dinheiro, mas depois temos que perceber que cada grupo de comunicação tem muitas publicações. Não apenas, imagina, quando se fala do grupo da SIC, ou o grupo do DN, ou o grupo da TVI, ou o grupo do Correio da Manhã, não estamos a falar apenas de 4 títulos. Estamos a falar de uma quantidade de títulos que existem dentro desses grupos de publicações e de centenas de pessoas que lá trabalham. Ou seja, não é especificamente para a SIC, há todo um universo, nem especificamente para o DN ou para o JN, há todo um universo de publicações. No nosso caso, fazemos parte do grupo do DN e do JN. Por isso, este apoio, obviamente, era necessário para tentar minorar um bocadinho toda a situação. Mas parece-me, como infelizmente já se comprovou também na última semana com o encerramento da revista Máxima, que era uma das revistas mais antigas em Portugal, revista feminina e de moda, não só feminina, de moda, que já acho que era perto de 30 anos, ou se calhar até mais de 30 anos. E foi a primeira vítima, não é? E o que me parece que vai acontecer ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, é que a capacidade de sobrevivência vai ser posta em causa a toda a gente, incluindo, obviamente, o mundo das viagens. É por isso que nós estamos a tentar esta reinvenção de conseguir chegar ao público, nunca lhes vendendo gato por lebre, dizendo, nós não podemos viajar, isto não é nada novo, nós não fomos fazer estas viagens agora, nem são recentes, porque nós temos viagens em carteira que foram feitas em janeiro, fevereiro e março e que poderiam perfeitamente entrar agora nestas edições, mas não as estamos a colocar nestas edições por respeito, porque se não as podes fazer, porque é que vais quase picar os leitores a dizer, nós ainda fomos, imagina, nós ainda fomos à Barra Califórnia e temos aqui uma reportagem fresquinha para vos entregar, ou fomos a Moscou e temos isto aqui para vos entregar. Não, vamos esperar que as pessoas possam viajar novamente para voltar a dar-lhes estes conteúdos. Então, vou-te mostrar uma coisa que não sei se tu conheces, mas eu tenho estado aqui a arrumar a minha casa e encontrei isto. Opa, isso é espetacular. É um livro. É um livro de fotografia. Exatamente. Como eu te disse, já em conversas anteriores que tive contigo, eu tenho o número 0, está na casa dos meus pais, da Volta ao Mundo, e este livro, apesar de ter fotografias de várias partes do mundo, também tem muitas de Portugal. Tem algumas de Portugal. Porque na altura, deixa-me só interromper, na altura a Volta ao Mundo e a Evasões eram revistas gêmeas e uma saía, a Evasões estava dentro da Volta ao Mundo, era uma secção. Depois é que cresceu para a revista singular. Exatamente. Este livro é de 2001, suponho. Eu folhei-o há pouco, antes de começar a conversar. É de 2001, exatamente. E tem colaborações de várias pessoas. Alguns deles, não sei se colaboraram ainda com a Volta ao Mundo, mas é uma fonte de inspiração hoje, para mim, aliás. Eu tirei-o para te mostrar, para saber se tu gostavas dele, e para o rever, para o folhear outra vez. Mas isto leva-me aqui a outro tema, que é o seguinte. Eu penso que na nossa área de atividade vamos ter que olhar muito para parcerias, vamos ter que olhar muito para junções de esforços, junções de vontades. Como é que a Volta ao Mundo se relaciona com os congêneres europeus ou mesmo mundiais? Que revistas de referência é que a Volta ao Mundo tem como parceiras que possam, de alguma forma, articular-se de forma a entregar ao leitor conteúdos mais relevantes? Olha, ao longo da história da Volta ao Mundo, eu só posso falar deste pequeno período, que já são de colaboração quase 13 ou 14 anos, mas que assim mais a sério e mais com lugar fixo há 5 anos, a Volta ao Mundo tem-se pautado sempre por tentar não publicar, se calhar conto em 308 edições, nós estamos a fechar agora a 308, se calhar em 308 edições, se calhar tiveste 5 ou 6 edições em que surgiu alguma história que foi
comprada e traduzida de alguma revista estrangeira, alguma parceria, uma coisa assim. Porque a ideia foi sempre os textos e as fotos, e mais o texto em termos de reportagem, têm que fazer sentido para o leitor português, ou para o leitor em língua portuguesa. Que é para o leitor em língua portuguesa. Porque pode acontecer, muitas vezes, eu já li alguns textos a pensar se os iria comprar ou não, em que me dizem, imagina, um texto sobre, sei lá, sobre o Burkina Faso e que alguém diz, aquela região sul do Burkina Faso tem mais ou menos o tamanho do Wyoming. A mim não me diz nada, não é? Como leitor português eu quero lá saber que tamanho é que é o Wyoming. Não, se me disseres que é do tamanho do Alentejo, ou se é igual ao Minho, ou é parecido com o Minho, aí já tem algumas referências. Claro, então essa necessidade das referências. Nós olhamos muito para aquilo que é feito no estrangeiro, atenção, mas tentamos não comprar reportagens já feitas e que tenham sido publicadas noutros sítios, mas olhamos com respeito e tiramos ideias, nada se inventa, não é? Nós estamos todos aqui à volta do mesmo tema das viagens, podes ter um rasgo aqui ou ali, mas de facto a maior parte das coisas já foram feitas. Depois temos uma relação muito boa com a Folha de São Paulo, através da plataforma, que é outro dos meios do grupo onde estamos, da Global Media Group, e aí temos relação com os PALOP e com o Brasil. Na Folha de São Paulo, a partilha dos nossos artigos também é uma coisa habitual. Macau também temos tido alguma ligação, já fizemos um número em Angola também especial, inteiramente dedicado à Angola, numa altura em que não se pensava muito no turismo em Angola, e se calhar é uma das saídas para o futuro de Angola, uma vez que está a atravessar uma crise também tão complicada, e tem ali o vizinho da Namíbia, que é um excelente exemplo para fazer em termos de turismo. Não é? O norte da Namíbia, eu nunca estive em Angola, mas já estive na fronteira norte da Namíbia, e é além das tribos, dos Imbas, por exemplo, que habitam aquela zona e também habitam a parte de Angola, suponho que será uma zona notável. Olha, o Artur Cabral, que é nosso tour líder também. Grande fotógrafo, grande pessoa. Ele está a ouvir. Pergunta ele aqui para quando uma versão inglesa da revista ou alguns artigos online, se está pensado. Olha, está falado. Pensado ainda não dá, não é? E nestas circunstâncias ainda mais difícil seria. Sabes que o trabalho de tradução e de retroversão é um trabalho, quando é para ser bem feito, é um trabalho que requer algum investimento, e o investimento neste momento está pensado para outras áreas, como por exemplo continuarmos a ter a revista em papel, continuarmos a ter o site, as redes sociais, o apoio ao programa de televisão semanal. Por isso não é para já uma das nossas prioridades. Agora, como é óbvio, seria muito interessante, e acho que teríamos aqui um espaço que podíamos buscar mais nesse espaço, à procura também de mais leitores de outro segmento. Mas como a revista se afirmou sempre como a revista de viagens em língua portuguesa, a nossa preocupação tem sido sempre o português como língua rainha, e isto causou-nos até alguns dissabores, porque nós começámos a usar o acordo muito antes das pessoas aceitarem o acordo e do acordo ser ratificado. Nós começámos logo a escrever de acordo com o acordo, justamente porque nós temos 380 mil seguidores no Facebook, se calhar 90 mil são brasileiros. Tiveste de mudar o chip também e ir por este caminho, e de facto o que sentimos é que nas nossas redes sociais e no site, as pessoas, os nossos leitores, os nossos seguidores do Brasil têm muito interesse pela forma como nós viajamos para fora de Portugal, mas querem muito também os materiais que nós temos sobre Portugal, porque acabamos por ser a porta de entrada na Europa, não é? Claro que sim. Para brasileiros, angolanos, moçambicanos. Claro que sim. Há aqui uma pergunta da Ana Neto a perguntar onde é que pode arranjar, como se arranja o número sobre Angola. O número sobre Angola, olha, o melhor é entrar em contacto com o nosso departamento de assinaturas em voltaomundo.pt no site, ou então enviar-nos uma mensagem no Facebook ou no Instagram. Aqui no Instagram pode mandar-me uma mensagem com os seus contactos e eu ponho em contacto com o nosso departamento de assinaturas para saber se esse número ainda está disponível. Eu julgo que esse número terá sido qualquer coisa de ou 2008 ou 2009, já não me lembro, já não tenho a certeza, mas foi por aí, vai até 2010 de certeza. O Luís Dias está aqui também a uma pergunta a dizer que gosta muito do formato de uma revista espanhola, que também já acabou, acho eu, que era Altair.
que funcionava muito em monotemáticos. Certo. Nunca vos passou pela cabeça fazer números monotemáticos? Nós já tivemos alguns números monotemáticos. Sim, mas de forma sistemática. Diz? De forma sistemática nunca vos Não, de forma sistemática não. É tipo one shot, não é? Naquele mês, vamos pensar, ou porque tínhamos, imagina que tínhamos um bom patrocinador para um determinado tema, ou que estava interessado num determinado tema e vamos pegar na revista toda assim, ou porque achámos que era uma boa ideia e vamos para o mercado com isto. Lembro-me de uma edição especial inteiramente, ou praticamente, acho que só o sumário é que não era escrito por ele, inteiramente escrita pelo José Luís Peixoto. Sim, eu lembro-me disso também. Uma peregrinação à volta do mundo. Ele fez Miami, Moscou e Pequim, fez 3 brilhantes reportagens sobre 3 cidades fabulosas, e também com fotos da nossa equipa da Global Imagens. E tivemos uma outra edição. Normalmente, quando são números redondos, também fazemos uma coisa monotemática. Imagina quando fizemos o número 150, acho que foi 150 escapadinhas para fazer este ano, ou uma coisa assim. Tentamos fazer assim. Um tema, imaginemos, esse de Angola também foi monotemático. Agora, depende sempre do interesse que possa suscitar no mercado, da capacidade que nós tenhamos enquanto redação de dar um bom serviço e fazer um bom trabalho, porque nós não podemos ter uma edição de 100 e tal páginas, imagina, sobre a Gâmbia, por mais interessante que a Gâmbia possa ser, não tenho material para tanto, porque é um país pequeno, porque tem pouca população, porque não é assim também tão conhecido. Se calhar, se passares lá um mês ou 2 meses, consegues fazer as 100 e tal páginas. Descobre alguma coisa diferente, não é? Sim, mas é difícil com a dificuldade de tempo que nós temos no terreno. Mas as monotemáticas podem ser, por exemplo, uma boa sugestão para esta altura, em que não podemos sair de casa. Sim, era isso que eu ia dizer também, e tem a ver com outra situação, com uma coisa que te queria perguntar. Hoje em dia, há, quer a língua portuguesa, mas em várias partes do mundo, há muita gente que escreve em blogs de viagens. A escrita de blog não é necessariamente uma escrita jornalística, é uma escrita da revista, apesar de se tocarem em alguns pontos. A minha pergunta é: como é que vocês veem? Vamos imaginar uma situação muito concreta. Eu, alguém que nos está a ouvir agora, queria de alguma forma contribuir e tentar ter ou imagens ou textos publicados na revista. Como é que isso é possível? Vocês estão abertos a esse tipo de situações? Como é que alguém pode partilhar o seu mundo, no ponto de vista mais, algo mais profundo, que não seja só uma imagem que se põe no início? É fácil chegar até vós? É bastante fácil, através dos contactos e até através do meu próprio e-mail, que também que é disponibilizado quando alguém nos contacta para o caso de ser necessário. Nós recebemos muitas propostas. Há algumas que eu, muito sinceramente, não tenho conseguido responder, porque nos últimos tempos as coisas não têm sido fáceis, mas se me tiverem a ouvir, peço desculpa por isso, não foi por falta de interesse. É porque eu gosto mesmo de ler as peças que me enviam, não mandar uma resposta só por mandar, não é? Não dizer não, obrigado, não estamos interessados, não, quero mesmo ver. Depois há aqui 2 vertentes. O texto é muito importante, as fotos são muitíssimo importantes, Claro, a qualidade das fotos. O que é que pode acontecer? Se um texto for muito bom, mas as fotos não, nós podemos comprar só o texto, ou podemos comprar só as fotos. É mais fácil comprar só o texto, porque as fotos tu consegues, de uma forma ou de outra, consegues ir ilustrar, fazendo uma pesquisa em bases de dados, no nosso arquivo, acabas por conseguir ilustrar. Isto estou a falar na edição em papel, não é? Obviamente. Depois, a qualidade do texto é fundamental. Se o texto não for... Os padrões da volta ao mundo, eu não quero estar aqui também, estes tipos não deixam, só eles é que escrevem, não é isso. Eu acho que há um registro de volta ao mundo que eu tento que os textos tenham enquanto editor. Obviamente depois o diretor de arte e o diretor da revista têm a última palavra, mas que eu tento que os textos tenham, e as fotografias mais com o diretor de arte, o texto mais comigo, que seja um registro não de egocêntrico, não egocêntrico no sentido de eu fiz esta viagem, eu faço, eu consegui, eu saltei, eu comi,
não é? Porque para isso, ainda a semana passada eu tive uma conversa destas com um leitor, numa troca de e-mails, que me propôs uma coisa, uma leitora muito simpática que me propôs uma viagem e que nós vamos publicar, mas no segmento Carta de Leitores. Não porque o texto fosse mau, nada a ver com isso, mas porque era uma experiência demasiado pessoal e eu achei que fazia sentido e propus-lhe isso, propormos na Carta dos Leitores, não como reportagem. Porquê? Porque eu acho que um texto na primeira pessoa faz sentido quando ou tu és alguém que toda a gente conhece e que pode ser interessante, um jornalista, um ator, um modelo famoso, o que for, não é? Um CEO de qualquer coisa, e pode ser interessante tu perceberes como é que aquela pessoa trabalha em viagem, ou alguém que já publicou muitas vezes na Volta ao Mundo as mais variadíssimas reportagens e que naquele momento quer, por uma questão de estilo, fazer um texto na primeira pessoa. E o que eu sinto dos bloggers muitas vezes é isso, é que a maior parte daqueles textos, com todo o respeito pelos bloggers, que os há muito bons e os há muito maus, como em tudo, como os jornalistas, como os agentes de viagens, como tudo, não é? Há tudo e mais alguma coisa, os políticos, tudo. E o que eu sinto é que a maior parte dos bloggers de viagens em Portugal e dos influencers de viagens, que é esta coisa nova também que surgiu nos últimos anos, têm pouca preocupação com o destino e têm pouca preocupação com o leitor. Me, myself and I. Sim. E me, myself and I e as marcas. O biquíni, o protetor solar, o vestido, os calções de banho, o hotel, a companhia aérea, tudo tagado. Hashtag, hashtag, hashtag. Mas depois, e eu percebo que eles têm que dar retorno do seu investimento, atenção, mas depois é um post que eu não vou tirar nada. Arthur, não vou tirar nada, não vou ficar a saber mais sobre aquele destino. Uma foto de uma miúda fabulosa, lindíssima, ou de um miúdo fabuloso, lindíssimo, por baixo de uma árvore, numa praia de sonho, em que ele diz, ou ela põe um hashtag a dizer L'Oréal, Carlsberg, Hotel Six Senses, e não põe mais nada, ou faz um comentário do tipo, ai, está calor. O que é que eu ganhei com isso? Enquanto leitor de viagens, o que é que eu fiquei a saber mais sobre aquela praia, sobre aquele coqueiro, sobre a experiência que a pessoa está a ter? Por isso é que muitas vezes não é compatível. Agora, há bloggers que não trabalham assim. Há bloggers que trabalham muito bem e viajantes, eu dou-te o exemplo na Associação Portuguesa de Blogs de Viagem, de bloggers de viagem, tens malta que está a fazer um excelente trabalho, não é? Obviamente, não quero estar aqui a escolher um ou outro, porque senão isto depois o meio também é pequeno e depois parece que estão todos uns contra os outros. E eu não estou mesmo contra. Eu acho é que tu, para dares o teu contributo como blogger, eu percebo que o clique seja importante e que possas ter algum investimento financeiro por trás para te poderes manter e continuares a fazer as tuas viagens. Ou os casais que viajam, ou aquelas coisas assim. Mas dá-me mais. O que eu quero mais, enquanto viajante e como leitor, e gosto de ver alguns desses bloggers, quero ver mais, quero saber o que é que sentiste, o que é que comeste, o que é que me aconselhas. E é isso que nós fazemos na revista, muitas vezes, não é? Sabes que nós na Papa, apesar de pessoal estar em layoff, mas a equipa total, muitas vezes, ou algumas vezes, eu tento falar com toda a gente para saber como sentir, que está tudo bem. E houve uma das nossas líderes de viagem, que ia por grupos cá em Portugal, grupos americanos, que a Papa Léguas também tem essa vertente. Sim. Usou uma palavra um dia destes que eu adotei, que é a palavra relevante. E aquilo bateu-me. E tal como tu, agora tu estavas a falar, eu estava a pensar, muito bem, então um texto que alguém submete tem que ser relevante. Tens de fazer diferença. Tem que ser isso. E na parte dos blogs, há muitos blogs, como tu disseste bem, há blogs muitíssimo bons. Onde a informação que é dada, ou porque está muito bem escrita e informativa, ou porque é relevante para um determinado tema. Arthur, eu às vezes estou a fazer pesquisas, obviamente como toda a gente faz no Google, para artigos que tens que escrever, alguns dos artigos que escrevemos na secretária, e agora têm sido muitos, obviamente pelas circunstâncias, e entras no Alma de Viajante, por exemplo, e tens informações que são super úteis e nas quais eu confio, porque sei como é que foram feitas. Depois tens outros que clicas à procura de uma coisa específica, imagina, sei lá, restaurante Maputo Camarões, e vai-te aparecer montes de coisas, não é?
há alguém que foi lá e que experimentou e que te escreveu um texto bom e que ficas a saber mais sobre aquele restaurante e se calhar até o aconselhas, confirmas que está aberto, ligas para lá, mandas um mail e tal, e há outros que dizem assim, ai, camarões espetaculares aqui em Moçambique. Pronto, uma foto do camarão e acabou. É difícil, mas há material muito bom, há material muito bom. E acho que há muitos bloggers que podiam facilmente, e não tenho dúvidas disto, muitos deles já escreveram até, inclusive, para a Volta ao Mundo, terem a carteira de jornalistas. Eu acho que nesse aspecto, nesse caso, confirma-se, e eu respeito isso, e há muitos que a têm também, mas há outros que não vale a pena, porque são bloggers que se calhar vão durar dos 20 aos 30 anos, depois quando envelhecerem, quem é que quer ver a gorda e o gordo nas Seychelles, ou o velho e a velha nas Seychelles com um biquíni curtinho? Não, tens ali um tempo de longevidade. Claro, como os jogadores de Com futebol. todo o respeito que os gordos e as gordas e os velhos e as velhas, dos quais eu faço parte. Já somos dois, pá, já somos dois. Sobretudo dos gordos. Obrigado. Olha, outra coisa, que estávamos, e agora agarrando aqui no fio blogs e da multidimensionalidade da comunicação. O Volta ao Mundo surgiu, portanto, o core é papel, puro e duro, portanto, é uma edição mensal, mas hoje em dia faz lembrar aquela anedota do cão e do gato que foram passar férias ao Algarve em que o cão miava e o gato ladrava, não é? Porque tinham que saber várias línguas. Portanto, no caso da revista, que está presente, para além da parte em papel, está presente no ciberespaço, portanto, com site, Instagram, redes sociais, televisão. Portanto, é, de certa forma, já multidimensional. Há uma estratégia por trás dessa multidimensionalidade. Ou seja, tu tens noção se, por exemplo, o programa de televisão, que apesar de ser um programa relativamente curto em termos de duração, mas tens noção se é complementar ou se traz mais leitores para a revista em papel, por exemplo? Se ajudam entre eles. Tens essa noção ou não? Temos, e ajuda. Ajuda porque o público do papel e o público da televisão são públicos muito parecidos. São públicos acima dos 35 anos, com algum poder de compra. São pessoas que gostam do estilo que nós damos às nossas viagens, que tem sempre um bocadinho de tudo. História, património, gastronomia, uma prainha boa, há um bocadinho que toca em todas as pessoas. E esses dois públicos são muito parecidos. E notámos um aumento das assinaturas desde o momento em que lançámos o programa de televisão, já vai para mais de 3 anos, que lançámos na RTP3. Sentimos um aumento das assinaturas também, um feedback maior, também muitas vezes nas redes sociais, em função dos teasers que partilhamos. Agora, o público das redes sociais e do site é um público mais novo, obviamente. Sim. E é aqui que nós temos que tocar vários instrumentos. E com uma equipa pequena, às vezes torna-se difícil, mas felizmente é uma equipa pequena, mas muito aguerrida e muito colaboradora, e todos nos tentamos ajudar bastante no dia-a-dia nas mais diversas funções. E tem sido possível, de facto, entender que se calhar para a televisão vamos mais por aqui, para o papel por aqui, nas redes sociais mais aqui. A existência desta urgência do clique e dos seguidores e das pessoas estarem sempre presentes e de interagirem contigo nas redes sociais, não é uma coisa que o leitor do papel, aquele leitor mais antigo do papel, entenda muito facilmente nem valorize. Por isso é que tu nunca podes estragar nenhum dos pratos que estás a cozinhar. Tens de estar com um olho no papel, tens que ir mexendo de vez em quando ali a televisão e apimentando um pouco também as redes sociais e o site, que é para no fim, ao vegetariano, ao que só come carne, ao que só come fruta, e toda a gente vai querer provar um bocadinho. Então tens que pensar, é uma estratégia, tem sido uma estratégia desde o momento em que a Catarina Carvalho se tornou diretora da Volta ao Mundo. Hoje é o Pedro Lucas, que também tem a sua estratégia, uma vez que vem de outro campo e que conseguiu implementar essa estratégia também de redes sociais, de um grande olho para as redes sociais. Antes, com o Zé Jaime Costa, o antigo diretor já há muitos anos, também a ideia das parcerias com marcas para fazer viagens, para pensar em edições especiais, com capas assim mais de design mais arrojado. Tem havido ao longo dos anos na Volta ao Mundo, e
um claro exemplo disso também é que dentro da Volta ao Mundo e nestes 25 anos tu tens ainda uma ou duas pessoas que estão desde o primeiro número, e isso também mantém, como por exemplo o diretor-geral de publicidade da Global Media, o Luís Ferreira, ou o Juvenal Carvalho da produção, que também são pessoas que vestem a camisola. O Rui Leitão, que é o diretor de arte, também veste a camisola há muitos anos, e está há muitos anos, a Cláudia Carvalho, e todas estas pessoas também não deixam cair a herança. E então quando há assim, vamos fazer isto e tal, atenção, não se pode nunca desvalorizar, mesmo que sejam poucos, nunca desvalorizar o pouco que temos no papel, com o muito que temos nas redes sociais, ou aquele programa de televisão se calhar não teve a audiência que queríamos, se calhar devíamos fazer uma coisa mais espalhafatosa. Não. O caminho é este, é tentar conciliar um pouco de tudo. Está aqui o Arthur a perguntar se tu tens ideia qual foi o número mais vendido da revista. Deve ter sido nos primeiros anos. Não faço ideia. Deve ter sido ali no final dos anos 90, quando toda a gente tinha muito dinheiro a cair dos bolsos. Lembras-te? Lembro. Então não. Não, deve ter sido por aí. Não faço mesmo ideia, porque nessa altura, não havendo mais nada no mercado, a Volta ao Mundo, quando surge em 94, surge assim quase como um boom, e toda a gente acabou por correr a comprar. Mas não tenho ideia. Agora, nem é comparável com a situação hoje em nenhum dos jornais, nem em nenhuma das publicações, não é? Claro, e está aqui a Marta a perguntar se já fizeram a Volta ao Mundo, ou se ainda há países que nunca tenham falado. Eu acho que deve haver países que nunca falámos, mas são muito poucos, Arthur. Muito poucos. Se calhar, olha, o Sudão do Sul nunca falámos, porque é relativamente recente. Sim, é um país novo. A Macedónia do Norte, que também foi o ano passado, ou este ano, já foi o ano passado, acho que esses não fomos, mas de resto eu acho que nós já tivemos, eu sei que nós já tivemos em todos os continentes, porque fizemos uma reportagem com o Zé Rodrigues dos Santos na Antártida. Na Antártida, sim, também. Há uns anos, com fotos do Manuel Gomes da Costa, mas acho que já tivemos em todo o lado. Até ao Polo Norte já fomos, por isso... Olha, diz-me uma coisa... também há aqui uma pergunta que na edição dá para perceber quais são os destinos que as pessoas mais gostam, ou têm noção disso? Sim? Dá. E depois tem a ver com as alturas do ano. O março, a partir de março, abril, as pessoas começam a estar mais viradas para a praia, porque é o mês de marcar as férias nas empresas, o março. Nós temos que ir pensando também sempre nessas coisas. O que é que pode ser mais adequado para aqui ou mais adequado para ali. O exemplo melhor é, em agosto não fazes uma capa de neve. Mas em dezembro faz uma capa de praia. Que em dezembro está toda a gente com a cabeça ou no Brasil, ou em África, ou nas Caraíbas, ou no sol, não é? Porque tens saudades do sol. E é assim que conseguimos também ver que destino é que poderá jogar melhor na capa, qual é que poderá fomentar maior curiosidade junto dos leitores. O que temos reparado nos últimos anos, e aqui estamos a falar no período pré-Covid, obviamente, não é? As short breaks, as capitais europeias, os city breaks, estavam a sair muito bem. As pessoas estavam a ter assim um grande interesse pela proximidade. E depois Marrocos. Marrocos é aquele exemplo que dá bem em qualquer altura do ano. Pões Marrocos numa capa e vende sempre bem. Está aqui ao lado e é relativamente acessível. E é muito completo, sabes? É um destino muito completo, não é? Tens a praia, a gastronomia, deserto, tens um bocadinho de tudo. Montanha. Olha, temos estado aqui a falar basicamente da Volta ao Mundo e do teu papel na Volta ao Mundo, mas que viajante é o Ricardo? O que é que tu... Costumamos dizer que nós somos o que comemos. Já que nós comemos viagens, o que é que tu comes? Eu como tudo em viagem. Em viagem eu experimento tudo. Insetos, ovas de formiga, já comi um bocadinho de tudo. Insetos, morcego, sim, já eu sei, não se deve comer um morcego, já sei, mas isto foi antes. Mas sou um viajante, eu acho que sou um viajante que gosta, não é fingir que faz parte, porque é impossível tu, mesmo num mês de viagem, dizeres que agora já conheço este país ou já faço parte desta cultura. É impossível, isso aí não há. Aquelas pessoas que às vezes me dizem eu fui 2 semanas para a Índia e voltei diferente. Só se foi porque não havia Imodium, que voltaste diferente. Porque em 15 dias acho muito difícil
a menos que a tua cabeça já estivesse preparada para isso, não é? Em 15 dias mudares a tua vida por causa de uma viagem. Podes, de facto, sentir alguma relação muito próxima e depois voltares e ires alimentando a coisa. Agora, eu, como viajante, sou, acima de tudo, curioso, sou turista e sou viajante sem qualquer problema com isso. Eu acho que até nós já tivemos essa conversa. Eu não tenho qualquer problema de, se vou a Paris, vou ver a Torre Eiffel. Claro. Se nunca a vi antes, acho que sim, não é? Se for a primeira vez a Paris e o Arco do Triunfo e Versalhes e o Louvre e não sei o quê, vou, claro. Não é aquela, é muito turístico, não vou. Sabes aquele registro que nós temos muitas vezes e que as pessoas que nos estão a ver também, se calhar identificam-se com alguém, não, era muita gente, ou aquele sítio é demasiado turístico. Mas... Por algum motivo é. Pois, vale a pena, não é? A Muralha da China, não é? É um sítio super turístico, está sempre cheio de gente, mas vais deixar de ver por causa disso. Por isso tem esse lado turístico. Gosto de ver aquela coisa que é o sítio mais famoso do local onde eu estou. Gosto de ver, nem que seja para depois poder dizer, olha, tinha muita gente, mas é engraçado, ou é uma estátua bonita, ou é sei lá, o Mannequin Peace em Bruxelas, que é aquele bonequinho de 30 centímetros e que está a fazer xixi, que muda de roupa todos os dias, que alguém muda de roupa todos os dias, mas vais ao centro de Bruxelas e não vais lá dar uma espreita dela. Eu vou. Agora, depois também gosto de fazer uma caminhada para o Salcantay no Peru, ou para o Annapurna no Nepal. Gosto disso tudo. Ou ir para a Barreira de Coral dar uns mergulhos. Gosto de fazer essas coisas, mas também gosto de estar numa esplanada sentado. Como estamos agora aqui a conversar. Muitas vezes me aconteceu, tanto em trabalho como em viagens com a minha mulher, usarmos uma tarde para estar numa esplanada de um... Epá, e viaja-se tanto assim. É tão bom, tão bom. Eu sou alentejano, pá, e estar sentado a não fazer nada, só a observar, pá, é maravilhoso. Ver o mundo a passar, pá, é brutal, aprendes uma série de coisas. Eu já idealizei reportagens inteiras sentado numa mesa de esplanada. Por exemplo, em Marrocos isso já me aconteceu. Sim. Sabes aquelas esplanadas que as cadeirinhas à frente estão todas viradas para a frente, não é? Está toda a gente ao lado umas das outras, ninguém se junta nas cadeiras, está tudo virado. Sim. Estás a beber o teu chá, ou estás a fumar o narguilé, ou o que tu quiseres, o que te apetecer, e vais vendo, passa uma família, depois passa o vendedor, depois passa o tipo com o burro, e depois passa a turista americana com decote pela cintura e mini saia pelo pescoço, e que tu achas, como é que é possível, no meio desta cultura, em Fez, isso aconteceu-me, ver as pessoas praticamente despidas, e isto aqui não tem nada a ver com a religião, tem a ver com o respeito pelo país onde tu estás. Eu não concordo que as mulheres andem com a cabeça coberta, atenção, não é isso, mas naquele país, se é essa a cultura, e se é isso que te permite aceder a uma série de sítios, por favor, vais ter que respeitar. Agora, não me venham obrigar a mim, cá, no meu país, a mudar. Essa é uma discussão sempre grande. Mas às vezes sentado, é isso, na esplanada, tu consegues sacar uma história. Consegues perceber o ritmo, não é? Eu lembro, tenho algumas boas recordações de estar sentado em viagem. E a última delas, eu guiei viagens no Japão, agora é o meu colega Agostinho que faz isso. Mas eu guiei viagens no Japão e eu lembro que a última viagem no Japão eu tive, não te quero mentir, mas 1h30, 2 horas sentado num banco de jardim a ver todo o procedimento do pré-piquenique, o piquenique, o pós-piquenique e as famílias a brincar. E aprendes tanto sobre a interação entre as pessoas. E é uma forma de viajar diferente e muito relaxada. Aquela história de... É tranquilo, sabe? É tranquilo, não tens que andar naquela de já vi este museu, agora já vi esta praça, agora já vi não sei o quê. Podes ver na mesma, passeando tranquilamente, que é importante e tal, mas de vez em quando é bom relaxares. Sabes que eu costumava dizer às pessoas, quando guiava grupos, e ainda o faço, eu tenho muito prazer em fazê-lo, quando estamos perante sítios bonitos, há que comer aquela paisagem. Há que respirá-la, bebê-la, comê-la, senti-la, entranhar-se. Como o Fernando Pessoa dizia da Coca-Cola, não é? Primeiro estranha-se e depois entranha-se. E essa forma de viajar, que é um viajar sentado, mas ao mesmo tempo em muito movimento. Tu estás sentado a observar o mundo a passar-te à frente, a passar-te a cultura de um país e o tipo de comportamento nos países do Médio Oriente, ver os homens de mão dada, por exemplo, foi uma coisa que a primeira vez que vi, achei que... E a relação que eles têm com as crianças, com os filhos. Por exemplo, é uma coisa que, para quem nunca foi a um país do Médio Oriente, pensa, eles são todos uns brutos e tal, e tratam mal as mulheres, não sei o quê. Também os há, calma, também os há.
mas a relação que eles têm com as crianças é surpreendente. E com os idosos também. E com os idosos, um respeito enorme pelos idosos. Eu entrei uma vez, furei um casamento no Iémen, e fiquei considerado com a aldeia e com a forma, sobretudo aí nos idosos, como eram respeitados, como eram... foi um ato cultural brutal, onde eu sentei, fiz fotografias e tal, estive ali e tal, ainda bebi, ainda sim, respeitos também, não é? Respeitos a distância com as pessoas e esperas que venha ao convite, não é? Também há aqueles... Tens de saber comportar, não é? Socialmente. Também aqui, se fores andar de carro para um sítio qualquer e vês um casamento, também não estacionas e chegas lá dentro e começas a fotografar. Não é? Tens que saber também comportar-te em viagem. Isso, as regras essa etiqueta em viagem também são muito importantes. Nós estamos aqui a falar, isto é como as cerejas, não é? Estamos quase na altura delas, portanto já azar. Isto é uma atrás da outra. Uma das últimas perguntas que quero fazer é, tu enquanto jornalista, quando não estavas 100% dedicado ao jornalismo de viagem, e agora, portanto estamos a falar já de mais de uma década, de 15 anos, com a volta ao mundo, tu és um jornalista diferente. Tu és uma pessoa diferente enquanto escreves. Sou. Como jornalista de viagens sou completamente diferente do jornalista o jornalista convencional. Eu gosto de fazer a brincadeira do jornalista a sério, não é? Porque muitas vezes as pessoas, no meio do jornalismo, para termos uma ideia, há muita gente que faz sociedade, política, internacional, faz estas economia, aquela coisa de sociedade, não é? E que acham que tudo o que está fora disso é um género menor. O desporto, as viagens, o lifestyle e não sei o quê. Não é? Conseguem, criam ali uma carapaça, nós somos o núcleo duro do jornalismo e os salvadores do jornalismo. E todos os outros são os vendidos que falam de marcas e isto, e de companhias aéreas e não sei o quê, não sei o que mais. Eu confesso que quando comecei a escrever para a Volta ao Mundo e artigos de viagem, pensei, será que isto... me pode modificar, ou será que eu estou a fazer isto bem? Porque quando viajas tens parceiros, obviamente numa revista de viagens, vais com um parceiro, tens um patrocinador para o programa, tens um sponsor para a revista, é normal que a linha seja mais ténue, mas nós temos uma coisa que é, nós não dizemos mal, mas também não dizemos bem por dizer bem, só porque alguém nos está a convidar para visitar um hotel, já nos aconteceu, convidaram-nos para visitar um hotel, e nós chegarmos lá e dizermos... não sei, isto não vai dar. Mas vai dizer mal. E eu, não vou dizer bem nem mal. É uma coisa que eu não vou aconselhar às pessoas que me leem. Isso mudou um bocadinho ao longo dos anos, enquanto jornalista de viagens e não do jornalismo dito sério, porque se tu fores ver bem as coisas, um jornalista de política, quando está a fazer um direto da sede de um partido, também não está a vender a imagem desse partido. Absolutamente. Um jornalista de sociedade, ou de futebol, ou de desporto, quando entrevista um determinado jogador de uma equipa ou o presidente, também está a veicular a informação daquela marca desportiva, ou daquele emblema que já é uma marca desportiva. Por isso, se eu vou para as Maldivas, ou se vou para a Índia, ou se vou para o Sri Lanka e escrevo uma reportagem sobre isso, as pessoas que me leem também vão ficar com uma ideia daquele país. Eu, no fundo, estou a vender também aquele país. E neste caso, e agora, o que nos interessa também é vender o nosso mercado, o português, não é? Porque enquanto não pudermos sair, vai ser complicado. Ricardo, olha, estamos quase a acabar. Muito obrigado, foi super rápido, Paulo. Obrigado, passou rápido. Aqui o tempo, cada minuto só tem 30 segundos, para isto passa assim num instante. Olha, quero agradecer-te imenso o teu tempo. Obrigado. A revista, podes desvendar um bocadinho o que é que vai surgir em junho na banca, ou não? Posso sim senhor, até tomei aqui umas notas que é para não me esquecer de nada. Olha, em junho nós fizemos, dentro no seguimento daquele respeito e para não estarmos a fazer artigos requentados e que já estão feitos que as pessoas não podem viajar, o que é que nós fizemos? Fomos fazer uma compilação em 3 anos de programa nós tivemos em muitos destinos, escolhemos 8 dos destinos onde tivemos, em África, Ásia e Américas, e desses 8 destinos fizemos um top 5 de experiências para cada um deles. Para quando isto abrir, as pessoas poderem confirmar o que é que nós andámos a fazer nestes 3 anos, nestes destinos. Fiz um bocadinho de tudo.
tens um bungee jumping, ou tens mergulho numa praia, ou tens um restaurante espetacular, ou um hotel muito giro e tal. São 40 experiências. Fizemos também uma rota de vinhos, uma vez que as pessoas estão em casa e o consumo de álcool tem aumentado. Isso é interessante. Isso é interessante. Escolhemos 10 rotas de vinhos no mundo inteiro, que nós podemos começar a fazer já essa viagem se formos ao supermercado e comprar vinhos desses países. Damos umas dicas de alguns vinhos também que as pessoas podem comprar da África do Sul, do Chile, da Alemanha, os famosos vinhos, de França e tal. E depois temos, pela primeira vez em muitos anos, vamos ter em junho, na Volta ao Mundo, uma peça inteiramente dedicada à forma como a Covid está a afetar o setor do turismo. Fomos falar, como tu sabes, falámos contigo também, fomos falar com 4 operadores do nosso setor para perceber de que forma é que se reinventaram, de que forma é que isto está a afetar e quais são as perspectivas para o futuro. E vai ser uma peça pesada do ponto de vista da Volta ao Mundo, porque não é uma reportagem, mas é também uma forma de enquadrarmos a realidade em que estamos a viver neste momento. E quando é que temos a revista nas bancas? No início de junho. Dia 1, dia 2, por aí. Portanto, para ler nos feriados. Sim, para ler nos feriados, de preferência, e que as pessoas nos feriados já possam fazer qualquer coisa e sair um bocadinho de casa e passem na bomba antes, tenham cuidado e que leiam a revista, e que depois disso ganhem coragem e pensem que se calhar setembro, outubro vão ser bons meses para recuperar esta energia de viajar, e que vão ao site da Papaléguas ou liguem e digam: eu quero fazer esta viagem com o Arthur já antes do fim do ano. Inshallah. Olha, um grande abraço. Fica grande bem, abraço, saudável. Continua a fazer o excelente trabalho que estão a fazer. Muito obrigado por ter da Papaléguas. Obrigado por estares aí, por estarem aí, por serem os soldadinhos de papel das viagens que não desistem. Estamos todos juntos, Arthur. Obrigado. Olha, um abraço. E até breve. Gostei de te ver. Até breve. Abraço. Tchau. Até já. Bem, e nós continuamos aqui deste lado. Na próxima sexta-feira vamos falar sobre viagens de gap year. Tenho muito prazer em ter aqui alguém que fez um gap year para fazer voluntariado. Vai estar à conversa com a Marta Gonçalves, e essa pessoa, que é a minha filha, é uma das minhas filhas, que teve a trabalhar e a fazer voluntariado em várias partes do mundo. Aliás, ela já o fez antes do gap year, já o tinha feito anteriormente, mas vai estar aqui a dar a sua visão à conversa com a Marta sobre o que é viajar na adolescência, portanto fazer um gap year com 18 anos antes de entrar para a universidade, porque é importante, porque é que traz maturidade, porque é que ensina da vida. E isso vai ser, suponho eu, que também diferente, e vai ser uma ótima oportunidade para quem nos está a ouvir e quem tem filhos em idade pré-universitária, que olhe para as viagens como uma forma de continuar a incrementar a formação dos jovens, e vai ser com certeza muito bom. Entretanto, fiquem aí, comecem a sair, aproveitem um bom tempo, vai estar ótimo estes dias, está calor, corram, andem, não fiquem em casa, tenham todos os cuidados, respeitem aquilo que a Direção-Geral de Saúde diz, e até breve. Voltamos a ver-nos aqui na próxima sexta-feira, às 4 da tarde, para mais uma conversa de sofá. Obrigado pelo vosso tempo e até breve. E sonhem com viagens, marquem as vossas viagens para o final do ano, porque não há mal que sempre dure. Até breve e obrigado por estarem desse lado.